Vamos dar início a mais uma coletiva de imprensa, diretamente do gabinete da Prefeitura de São Bento do Una. Hoje contamos com a presença da prefeita, Débora Almeida, da secretária de Saúde, Aline Cordeiro, e do secretário de Cultura, Turismo e Esportes, Dácio Filho. A princípio, como a gente tem feito, tanto a prefeita quanto os secretários farão suas considerações e falarão um pouco sobre o resumo de como foi a última semana de ações no combate à pandemia do novo coronavírus. Após a intervenção dos três, será aberto para as perguntas, previamente cadastradas pela imprensa, e, em seguida, as perguntas dos populares, tanto feito pelas redes sociais da Prefeitura de São Bento do Una, quanto pelo Instagram da prefeita Débora Almeida. Desejamos a todos uma excelente coletiva e vou passar a palavra agora para a prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida. Boa noite a todos, a todas. Quero saudar a todos vocês que nos acompanham, né, pelas redes de transmissão, Rádio São Bento FM, TV SB Una, pelas redes sociais da Prefeitura, TV Diário, e os demais parceiros nessa transmissão. Quero aqui saudar também aos secretários que estão aqui presentes, a secretária Aline, secretária de Saúde do nosso município, e o secretário de Cultura, Dácio Filho, que está coordenando, nesse período de pandemia, as barreiras sanitárias. Quero saudar também aqui Diogênia e Adriano, que são os intérpretes, e informar que eles não estão usando a máscara, porque a Libras, ela exige também expressões faciais. Então, com a máscara, fica impedido deles poderem expressar também com a fisionomia. Então, por isso que eles não estão usando a máscara enquanto estão fazendo a interpretação. Quero saudar também a todos da comunicação que possibilitaram. Uma boa noite a todos, a todas. Eu vou começar aqui fazendo um balanço para vocês dos números do Brasil, de Pernambuco e aqui do nosso município. Todas as segundas-feiras a gente está aqui. Na última segunda-feira, há 8 dias atrás, o Brasil tinha 105.212 casos. Hoje, 8 dias depois, o Brasil tem 165.475 casos. A gente tem um acréscimo aí de mais de 60 mil casos confirmados. De óbitos, nós tínhamos 7.154 óbitos registrados e hoje nós temos 11.309 óbitos confirmados aqui no Brasil. São mais de 11 mil óbitos confirmados de Covid-19 no país. Em Pernambuco, há 8 dias atrás, nós tínhamos 9.643 pessoas confirmadas com Covid-19. 8 dias depois, hoje, já são 13.275 casos confirmados. Óbitos, nós tínhamos 652 óbitos confirmados no estado de Pernambuco. Hoje nós temos mais de 1.047 óbitos confirmados. São Bento, aqui o nosso município, há 8 dias atrás, quando nós viemos fazer a coletiva, nós tínhamos 5 casos confirmados. Agora, até este momento, nós temos 14 casos confirmados. No boletim que foi publicado ontem, nós tínhamos 11 e hoje nós recebemos a confirmação de mais 3 casos confirmados. Ou seja, há 8 dias atrás nós tínhamos 5. Hoje nós temos mais do que o dobro do que nós tínhamos há 8 dias atrás. Então é uma situação bastante difícil. Eu faço um alerta aqui, que esses números que nós estamos mostrando são números confirmados. Mas como a gente fala desde o início para vocês, 80% da população
que for contaminada pelo Covid-19, ele poderá não apresentar nenhum sintoma ou apresentar sintomas leves. Então, mas apesar de apresentar sintomas leves ou ser assintomático, não ter sintomas, ele pode transmitir, ele pode ser um vetor de transmissão. Então, eu quero dizer a vocês, permaneçam em casa, o isolamento é fundamental para que a gente possa barrar essa disseminação, diminuir essa disseminação. A partir do momento que você tem mais pessoas contaminadas, você tem mais pessoas que tiveram contato de alguma maneira com aquela pessoa. Pode ser que aquela pessoa que está contaminada aqui, desses 14, não tenha sintoma nenhum, nem se lembre que se encontrou com aquela pessoa, nem saiba que aquela pessoa passou por onde ele passou, que ele também pode ter pego em um ferro, alguma coisa, algum objeto que a mesma pessoa pegou, e você ser contaminado. Então, quando a gente diz para você ficar em casa, para você permanecer em casa, para você só sair se for realmente necessário, é porque você ficando em casa, você está diminuindo o risco de contaminação. Quando a gente pede para você lavar as mãos, quando a gente pede para você usar máscara quando sair, é porque isso vai diminuir a contaminação. Isso vai fazer bem para a sua saúde. Então, a gente pede que, por favor, as pessoas sigam essas orientações. E outra coisa também que eu quero fazer um pedido, mas um pedido assim, eu não vou dizer nem um pedido, eu vou implorar. Eu vou implorar para vocês. A gente vê nos últimos dias e desde o início da pandemia, uma politização muito grande da questão do Covid-19. A gente vê nas redes sociais, a gente vê em grupos, e as pessoas querendo politizar isso e levar para um lado ou para o outro da política. Minha gente, um momento como esse, não existe política, não existe politicagem, não existe lado A ou lado B. O inimigo é o coronavírus, é invisível, ele pode estar em qualquer lugar, ele tem um risco, né, que a gente sabe que 80% vai ter sintomas leves, mas a gente sabe que 20% pode ter a fase grave e pode levar a óbito. É tanto que a gente está mostrando aqui que no Brasil tem 11.309 óbitos. Isso aqui, esse dado aqui foi apresentado pelo Ministério da Saúde. Nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum secretário de saúde está inventando isso aqui, não. Isso aqui é a realidade. A realidade é apresentada pelo próprio Ministério da Saúde. Então, quero pedir a vocês, vamos seguir as orientações. Infelizmente, a gente vê que para alguns políticos que estão lá em Brasília, que mesmo com quase 11 mil mortos, é muito fácil pegar um jet ski e andar no Lago Paranoá. Porque quem está aqui no nosso município, para ele é só um número. É só um número a mais na estatística. Mas para a gente que está aqui no dia a dia, e a gente conhece a realidade, a gente conhece você, conhece sua família, conhece os São Bentense, a gente está falando isso porque a gente conhece você e você não é apenas um número. Você é uma pessoa, você é uma vida. E se você perder essa vida, você vai fazer muita falta a muitas pessoas. Então, por favor, escute o que a gente está falando. Você, para a gente, você é importante. Você é uma vida. Você é importante para a sua família. Não fique dando ouvidos a quem está lá em Brasília, nem aí. E para ele, você é apenas um número. Então, ele não está nem aí, ele não sabe nem quem você é. Então, vamos prestar atenção, vamos deixar de ficar usando as redes sociais para dizer que os óbitos não existem. Existe, está aqui, o número publicado pelo Ministério da Saúde. Vamos deixar de usar as redes sociais para ficar publicando essas fake news do robozinho que ficam divulgando as coisas, dizendo que máscara não protege, dizendo que o isolamento social não funciona. Vamos tratar com seriedade? O que a gente está passando para vocês é exatamente a realidade. A gente está passando as orientações para que você possa se proteger e sua família também. Então, essa parte inicial, né, uma introdução de tudo do que aconteceu nos últimos dias.
tem sido muito angustiante, mas muito angustiante mesmo. O final de semana não foi um final de semana fácil, foi um final de semana bastante difícil, né, de coração apertado, de muitos sustos, e assim, e nos angustia muito e nos deixa muito triste quando a gente vê tanta teimosia, né, tanta teimosia de tantas pessoas, porque ainda, vocês não imaginam a quantidade de denúncias que a gente recebe, que tem bar funcionando, que tem uma farra acontecendo não sei aonde, que tem um jogo de futebol acontecendo não sei onde, que tem um salão de beleza atendendo de um em um paciente, de um em um cliente, que depois pode sim se transformar num paciente. Então, vamos seguir, vamos amar o próximo. Se cada um segue as orientações agora, a gente vai tentando barrar essa disseminação. Porque vocês já imaginaram, se todo mundo adoece de uma vez só, nenhum hospital tem condições aqui de atender a todo mundo, nem o estado de Pernambuco, porque nós temos um paciente suspeito desde sábado, que nós colocamos na central de leitos de UTI, a solicitação de UTI, e a gente só conseguiu a transferência hoje, porque só surgiu a vaga hoje. E nem o próprio Brasil, né, vai conseguir atender a todo mundo. E esse é que eu não acredito, porque eu não estou vendo responsabilidade nas ações por parte do Poder Executivo do Governo Federal. Então, eu quero pedir a vocês, por favor, vamos seguir as orientações, vamos manter o isolamento, porque é muito importante. Os números, eles não são... Aqui, antes a gente apresentava um caso a cada 2, 3 dias. Hoje a gente apresentou mais 3 casos confirmados. Então, existe sim uma evolução da doença, uma evolução da contaminação e uma evolução muito mais rápida. Então, eu vou passar aqui também para Dacinho, para a Aline, né, para eles fazer uma saudação também inicial e poderem também a gente iniciar a coletiva. Com os números, né, bem diferentes do que foi apresentado na semana passada. E a gente está trabalhando para que esses números, para a gente consiga dar suporte a esses números, né? Sabemos que é bem difícil, os números cada dia eles aumentam ainda mais, e isso nos está deixando aflitas, né? Estamos fazendo a nossa parte e queremos que vocês façam a sua. Durante esse final de semana, como Débora falou, nós tivemos vários momentos angustiantes, né? O telefone da gente não parava, então várias pessoas querendo tirar alguma dúvida, Débora, quanto a testes rápidos, né? E assim, é bom deixar claro aqui alguns critérios que podem ser realizados testes rápidos, porque a gente teve algumas controvérsias esse final de semana quanto à realização dos testes rápidos, né? Então, assim, o teste rápido, ele tem alguns critérios para que sejam realizados, né? 10 dias de sintomas da doença. Menos que isso, muitas vezes está dando um falso negativo. Então, por isso que a gente teve que realizar alguns testes no nosso município em algumas pessoas, porque o paciente tinha realizado o teste no laboratório e, por conta dos dias de sintomas, deu um falso negativo. E a gente agora realizou novamente, dando positivo para a gente esses testes, né? Então, quais são os critérios para que sejam realizados testes rápidos? A pessoa que está sintomática há 10 dias, né? Profissional da área da saúde, segurança, né? Os contactantes desse profissional também, e paciente que esteja saturando a menos 95 em ambiente. Então, esses são alguns critérios, né, para que seja realizado o teste rápido. Não é todo mundo que pode realizar o teste rápido, né? Então, tem esses critérios que não foi preconizado por nós da Secretaria de Saúde, e sim pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque não tem teste quantitativo para testar a população inteira do Brasil, de São Bento, de Pernambuco. Então, foram feitos esses critérios para que a gente consiga dar suporte, pelo menos, a esses pacientes. Também tem o idoso sintomático, que eu esqueci de falar, né? Quanto aos internamentos no hospital, nós também revimos hoje alguns critérios que têm que ser avaliados para ter o internamento. Tipo, cansaço, uma febre persistente, um retorno de uma febre,
né? Uma piora clínica, se a pessoa é hipertensa, se a pessoa é diabética, se ela é gestante. Então, existem alguns critérios também para esse internamento, né? Vale salientar que, infelizmente, nós perdemos o controle. Nós não sabemos mais onde a doença está, né? Então, por isso que a gente está pedindo tanto, né, para esse fique em casa, né, ficar em casa, para que a gente possa ter pelo menos um pouco de controle. Infelizmente, a gente não, daqui a pouco a gente não vai saber, Débora, quantos casos tem no município, porque ele cresce diariamente, né? Então, se cada um não fizer a sua parte, vai ficar difícil, né? Eu acredito que, na medida que a gente for falando mais, né, a gente vai... Eu vou só complementar essa questão, Aline, do teste. Aconteceu um episódio na semana passada e de uma reunião e que dessa reunião uma pessoa tinha testado positivo e se gerou aquela dúvida quanto às outras pessoas que estavam participando daquela reunião, daquele momento. E aí eles tinham feito o teste no laboratório, deu negativo, mas a gente ficou, né, desconfiado, porque como tinham tido contato com uma pessoa que já tinha testado positivo e que já tinha confirmado, e aí eles tinham feito, e não eram poucas pessoas, era um grupo de pessoas até considerável que tinham, ou pelos seus negócios, ou por seu relacionamento, contato com muita gente. Então, a gente resolveu, alguns dias depois, né, já informando antes mesmo, quando eles fizeram o teste que deu negativo, a gente já tinha orientado que eles ficassem em casa, apesar do teste ter dado negativo, mas que eles permanecessem em casa, porque eles tinham tido contato com uma pessoa que tinha testado positivo. E aí, 2 dias depois, nós fizemos o teste rápido em 2 pessoas lá no Hospital Municipal e confirmou positivo. E hoje, eu acredito que eles foram chamados para refazer o teste no laboratório lá e confirmou que foi positivo. Então, esses testes que nós fizemos dessas 2 pessoas, apesar delas não estarem enquadradas nesse grupo previsto pelo Ministério, nós fizemos. Por quê? Porque como tinha uma relação muito grande de pessoas, né, que participou dessa reunião e que elas tinham relação com muitas pessoas e poderia ter um risco de contaminação ainda mais rápido, né, e com maior número de pessoas, então nós testamos e realmente confirmou, né, que naquela reunião tinham pessoas que foram contaminadas. Então é um momento muito difícil, como a Aline falou. A gente não pode fazer teste rápido de todo mundo, porque não existe testes no mundo para testar todo mundo. A gente está tendo muita dificuldade também com esses testes que estão sendo feitos, né? O teste que eu estou dizendo, o produto teste, esse teste, está dando muito falso negativo, né? Em todo canto, está dando muito falso negativo, e ele também vai muito pela quantidade de dias. A gente já percebeu que se você testar antes de 10 dias do início dos sintomas, ele está dando um falso negativo. Então, esse teste ele só pode ser testado com 10 dias. E a gente também, não, apesar de ter uma avaliação pela Anvisa, mas são testes muito novos, né, Aline? Muito novos, estão testando uma coisa muito nova, então nem sempre é de confiança. Então, se a pessoa, mesmo que o teste dê negativo, mas a pessoa tem sintomas, né, que é compatível com a doença, com o Covid-19, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que essa pessoa permaneça em isolamento pelos 14 dias. Né, porque pode acontecer, sim, de a pessoa fazer o teste, mesmo com os 10 dias, e ela ainda testar negativo, um falso negativo. Então, a gente ainda está com essa orientação. O sintomático, né, os sintomas, eles são muito importantes para você mensurar isso também. Passar aqui para o secretário Dácio. Boa noite a todos e a todas. Como Débora passou inicialmente, nós estamos à frente, coordenando as barreiras sanitárias de nossa cidade. E antes da gente começar a passar alguns dados, a gente vai passar o porquê e como ela funciona, essas barreiras sanitárias. Tá? Nossas barreiras sanitárias, elas foram criadas a partir de uma ideia que tivemos aqui na reunião, logo no início, lá no início, no Brasil, da pandemia do Covid-19. Iniciamos dia 24 de março, essas barreiras sanitárias. E ela foi criada e funciona até hoje
com caráter educativo. Ou seja, a gente, para as pessoas, faz uma anamnese com elas, de onde vêm, para onde vão, e se tem algum tipo de sintoma, fazemos a aferição de temperatura, tá? E orientamos a ficarem em casa, se sentirem algum problema, ou procurar alguém da saúde da área onde ela esteja. Então, nós não somos uma barreira restritiva, ou seja, a gente não vai impedir ninguém de entrar em nossa cidade, mas vamos coordenar, a partir daí, carros, pessoas, onde moram, e afins para onde vieram, tá? Então, só deixar isso bem claro, para que foram criadas essas barreiras sanitárias, ok? E alguns dados eu vou passar aqui para vocês, tá? Iniciamos no dia 24 de março, né, nossas barreiras sanitárias. Nós temos hoje 4 barreiras sanitárias, que são as 4 divisas, mas no começo iniciamos com 3, na divisa de Belo Jardim, na de Lagedo e na de Capoeiras. Na de Belo Jardim, que é ali próximo ao Unahal, nós tivemos do dia 24 até hoje, são 7 semanas de ação, tivemos 16.825 veículos passando nessa barreira. Na divisa de Lagedo, nós tivemos um total, nas 7 semanas de ação, 12.476 veículos. Na barreira de Capoeiras, nós tivemos, nas 7 semanas de ação, 8.234 veículos. Na barreira na Vila do Espírito Santo, que é a nossa divisa com Cachoeirinha, iniciamos no dia 14 de abril. Então tivemos, fechando hoje, a 4ª semana de ação, com um total de 549 veículos. Fechando um total geral, para vocês terem ideia, pessoal, de quanto circula veículos em nossa cidade em 7 semanas de ação de barreiras sanitárias, 38.084 veículos. Ou seja, pessoas que entraram na nossa cidade, pessoas que passaram de uma cidade para outra, mesmo não entrando, a gente contabiliza porque estão nas nossas divisas. Então, tudo é contabilizado, carreta, carro, moto. Então, está tudo aqui dentro desse cronograma. E todas essas pessoas têm nome, a gente pega endereço de onde vem para onde vai. É importante a gente fazer isso. Então, ônibus que a gente, antes das barreiras, chegavam muito de São Paulo, chegam. Não pararam de chegar, mas todos fiscalizados. Onde essas pessoas vão, para onde elas vão descer, em que bairro vão ficar, se é na zona rural. E a partir daí a gente passa para a Secretaria de Assistência Social e também para a Secretaria de Saúde, essa triagem, que a partir daí eles vão colher se tem sintomas, se são pessoas que têm algum sintoma do Covid-19. Pronto, aqui, Dacinho, que é o secretário de Cultura, agora se tornou um vigilante sanitário, né? Junto com as barreiras. As barreiras têm sido muito importantes, como o Dacinho falou. A gente implantou, já vai fazer quase 2 meses, foram das primeiras medidas. Depois ampliamos para a Vila do Espírito Santo. E aí eu quero agradecer a todos, né? A todos que trabalham ali na barreira sanitária. É muito importante esse trabalho, é um trabalho e pedir, né, a cada um de vocês que passam também ali. Aquele trabalho que está sendo feito ali na barreira é para o seu bem, é para o bem da população, né? É para o bem, ninguém vai ser barrado ali na barreira. Pelo contrário, a gente está fazendo um controle, a gente afere sua temperatura para ver se você está bem, a gente quer saber de onde você vem, quer saber se você está com alguns sintomas, porque isso é importante para a gente poder estar protegendo a população do nosso município. Então, eu agradeço muito a Dacinho, a todos que estão na barreira sanitária. E é como o Dacinho falou, a barreira sanitária, elas vêm sendo utilizadas no mundo todo, né? Esse mesmo procedimento, né, ele é feito em todas as partes do mundo. Nós estamos, né, Aline, hoje com 32 leitos, e aí nós temos 5 leitos ocupados. Nós temos aqui no nosso município 7 curas. A gente teve agora depois que a gente iniciou a coletiva, a notícia de mais uma cura. Então, nós temos 7. Nós temos 14 casos confirmados e temos já 7 pessoas curadas, graças a Deus. Então, isso também é uma notícia bastante importante aqui para a população. Aline, quer acrescentar mais alguma coisa? Sobre suspeitos,
Eu acredito que não. À medida que as perguntas forem surgindo, aí a gente vai falando. Débora, só acrescentar na questão dos nossos companheiros nas barreiras sanitárias, lembrar a todos que são pessoas normais, são pessoas como nós, que estão sujeitos ali à contaminação do Covid, né? Estão todos os dias que estão programadas a fazer isso, elas estão junto com a gente. Então, desde o começo, agradeço a todos, né, que estão junto com a gente desde o começo, sujeito à contaminação, deixam suas famílias, deixam seus lares para estar lá ajudando o município, protegendo seus conterrâneos. Então, agradeço a vocês a cada dia. Amanhã, mais um dia de luta, estaremos lá. Eu vou falar alguns assuntos aqui também, e aí depois a gente abre para as perguntas, porque inclusive as pessoas, são alguns temas que a gente vai falar agora, que eu sei que vão ter muitas perguntas também. Sobre as festas juninas no nosso município. Como vocês puderam acompanhar, já tinham o São João de Petrolina já tinha sido cancelado. O prefeito de lá prevê uma possibilidade de fazer em outubro, mas nada certo. Caruaru cancelou, está pensando em uma forma, conforme patrocinadores, a possibilidade de fazer algumas lives por meio de patrocinadores. E aqui em São Bento nós tínhamos festas juninas, na Vila do Espírito Santo, Queimada Grande, Jurubeba, Açude Novo, Rua Nova, Gama não era? Não, Jurubeba, era Jurubeba, Açude Novo, Queimada Grande, Espírito Santo e Rua Nova. E aí, infelizmente, a gente não vai fazer, como vocês sabem, estão proibidas as aglomerações. As aglomerações, elas podem disseminar o vírus. Então, as festas juninas, infelizmente, a gente não vai poder estar realizando. A gente está estudando, Dacinho, vendo com patrocinadores, se a gente consegue algum patrocínio. São apadrinhamentos das bandas, né? As nossas bandas locais que sempre fizeram o nosso São João, a gente vai estar disponibilizando a quem, produtores, patrocinadores que queiram apadrinhar essas bandas, né? E estejam colaborando com essas lives para a gente fazer durante as nossas festividades juninas. E importante falar também que existe inclusive uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, proibindo o gasto com festividades, com esse tipo de despesas e focando na questão do combate ao Covid e nas atividades essenciais. Então, a gente depois vai estar anunciando, Dacinho, conforme for disponibilizado. E aí, se a gente conseguir esse apoio, esse patrocínio junto a produtores e patrocinadores, a gente vai estar dando prioridade, à contratação dos profissionais da nossa cidade, os profissionais locais, prezando que sempre faziam conosco as festas, as festividades. A Corrida da Galinha, como vocês sabem, a Corrida da Galinha estava marcada para o primeiro final de semana de agosto. As previsões mais positivas que a gente viu agora ser publicadas, serem divulgadas na última semana, dão notícia que a curva, a curva da pandemia, isso aí são previsões, não é nada certo, para depois não dizer, a prefeita disse que que na segunda quinzena de agosto vai estar normal. Ninguém não sabe, são previsões. Tudo vai acontecendo no dia a dia, então a gente não sabe. Então, existe sim uma previsão de que durante este ano de 2020 a gente não tenha eventos, festas, com aglomerações de pessoas em grande quantidade. Então, a gente está também anunciando aqui para vocês, com muita, assim, muita mas tristeza. A gente, com muita tristeza, porque a gente sabe que é a coisa, mas infelizmente a gente não tem como realizar a Corrida da Galinha. Então, a gente também está cancelando a Festa da Galinha na edição aqui de 2020. Lembrando que Débora disse que são estudos, A gente compôs esses estudos que na segunda semana de agosto a curva vai estar
sendo finalizada. Então, para a gente é uma tristeza muito grande, né, anunciar que a Corrida da Galinha em 2020, infelizmente, não acontecerá, porque a gente, se mudar de data, a gente sabe que perde a característica, perde tudo. Então, para a gente é interessante não realizar esse ano. E ano que vem a gente com certeza vai estar fazendo, né? Mas esse ano tudo tem que ser planejado. Então imagina a Corrida da Galinha você planejando em meio a uma pandemia, né, que a gente está passando. Então a gente decidiu em conjunto, todo mundo. Infelizmente esse ano a Corrida da Galinha não acontecerá em São Bento do Una. E também, Dacinho, a gente não sabe como é que vai ser em cada uma das cidades, né? Às vezes pode acontecer que também no nosso país a gente tem um surto em um lugar, em um estado, depois a gente tem um surto em outro. E aí, como o Dacinho disse, tem todo um planejamento de contratação de bandas, de contratação de estrutura. E além dessa impossibilidade de realização de eventos com aglomeração de pessoas, que a gente não tem previsão de quando isso vai voltar, inclusive em país onde o surto aconteceu, né, no início do ano, eventos ainda não estão acontecendo, o pessoal está tendo que utilizar máscara, a realização inclusive de celebrações eucarísticas, de missas, ainda está sendo proibido, ainda não voltou ao normal. E a gente também tem que ter consciência de uma coisa, que o normal, quando voltar o normal, não será mais o mesmo normal que a gente tinha antes. Vai ser um outro normal, onde a gente vai ter que se adaptar, né? Construir novos hábitos para a segurança e para a saúde de todos. Então, infelizmente, a gente está anunciando também aqui o cancelamento da Corrida da Galinha na edição de 2020 e, consequentemente, também anunciando aqui o cancelamento da Feira de Avicultura, a edição de 2020. Também se torna impossível, principalmente onde a gente recebe pessoas do Brasil todo. A gente não sabe como vai ser o surto, pode acontecer que um estado tenha, e aí vem gente de todo o Brasil, né, fornecedores, e aí também tinha a questão de programação. Então, infelizmente, a gente não vai também realizar a edição 2020. A gente pede a compreensão das pessoas. Não é fácil a gente estar aqui anunciando, mas isso é pelo bem do povo de São Bento do Una, pela saúde das pessoas, e a mesma coisa que eu falei no dia 30 de abril. A gente precisou festejar a emancipação política, os 160 anos de São Bento, de uma forma diferente, para que, se Deus quiser, no próximo ano, a gente possa estar todo mundo festejando, né, juntos e sem faltar ninguém. Então, isso também é uma responsabilidade de todos nós. A Feira Livre, ela continua, né? Hoje nós tivemos a reunião do Comitê de Crise, formado pelos secretários municipais. Nós avaliamos e aí achamos prudente ainda manter a próxima feira do próximo sábado. Isso aí a gente vai avaliar a cada semana, né? Porque a gente não sabe como é que vai acontecer. Hoje a gente está tratando de uma coisa, amanhã pode acontecer outra. Então, sábado nós vamos ter a feira, e aí a gente quer pedir para que as pessoas só venham para a feira se realmente for necessário. Só venham para a feira se você, por exemplo, você é idoso, se você tem alguém, né, que é jovem, que não está no grupo de risco, que pode vir por você fazer a feira, faça isso. Se você pode, tem as quitandas, tem os supermercados, faça o pedido, eles fazem a entrega em casa. E aí aqui eu quero fazer um alerta a quem mora na zona rural. Só venha aqui para a rua se for realmente necessário. Se você permanece no sítio e você não vem para a rua, você está ainda mais protegido, porque ninguém está saindo daqui para ir lá para a sua casa, né? Então você já está mais protegido do que uma pessoa que mora na cidade. E aí a gente pede às pessoas, né, se for necessário vir realmente para a feira, venham de máscara, já venham utilizando a máscara no transporte, né, no ônibus ou no carro, no transporte que você vem para a feira, é muito importante. E para a feira também as pessoas utilizando a máscara. Outra coisa que a gente quer pedir também, a gente sabe que infelizmente ainda é
um hábito que existe aqui em São Bento. Nós temos o açougue público e, infelizmente, a gente ainda tem um hábito das pessoas que não é nem higiênico, de querer comprar a carne pegando na carne. Né? Aí pega no dinheiro, pega na carne. Minha gente, a carne não é para se pegar na carne. Então, o pessoal estava de máscara, estava fazendo a higienização, mas não é para você pegar, porque você já contamina aquela carne ali. Então, a gente pede também aos marchantes, ao pessoal que compra carne no açougue, não faça isso, né? Isso é para o seu bem. Essa semana, nós tivemos também uma ação que está sendo desenvolvida no abrigo São Vicente. Nós tivemos 2 óbitos de 2 idosos lá no abrigo São Vicente. Como vocês sabem, são 20 idosos, os idosos são do grupo de risco. Então, nós tivemos 2 óbitos suspeitos. Temos um idoso que está internado no hospital. Né? Eles têm sintomas de pneumonia, né? Mas por uma precaução, doutora Michele foi lá no abrigo, fez uma consulta em todos eles, examinou todos eles. Nós escolhemos hoje sangue, né, para fazer exames clínicos laboratoriais dessas pessoas. Alguns que tinham alguma coisa que já era acompanhado, né, do pulmão. Foi feito raio-x dessas pessoas. E aí a equipe também da Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pelas capacitações, vai fazer uma capacitação também com todos os profissionais lá do abrigo São Vicente, né, tanto a questão da utilização dos equipamentos de proteção individual, como também a questão da limpeza do ambiente. Então, a gente está monitorando isso, a gente está acompanhando. As visitas ao abrigo, elas estão suspensas. Então, a gente pede, inclusive, para que as pessoas não cheguem nem lá para fazer visita, porque a gente não sabe quem pode estar contaminado. E se uma pessoa contaminada entrar no abrigo, ela pode estar levando o vírus, né, para aqueles idosos. Então, a gente está monitorando. Foi um final de semana que a gente ficou muito tenso. Débora, só para... Porque tu falou 2 óbitos, né? Mas de suspeita de Covid, nós só tivemos um no abrigo, né? O outro, ele não foi como suspeita de Covid-19. Só para deixar ciente, porque quando você falou 2 óbitos, para o pessoal não entender que os 2 são suspeitos de Covid-19, é apenas um. Isso, exatamente, como a Aline falou. A gente teve um primeiro óbito de uma idosa, né, que inclusive foi testado, né, e deu negativo. E aí o segundo óbito, né, que a gente fez a coleta do exame, a gente está aguardando. Então, é suspeito, mas a gente acredita que talvez não seja o Covid-19. Mas a gente está tomando todas as precauções, acompanhando, né? A doutora Michele foi ontem lá, examinou todos. Né? Pode ter acontecido de ter sido uma infeliz coincidência, né, deles terem desenvolvido os sintomas, mas a gente está monitorando isso. Então, a gente, né, vamos acompanhar esse caso. A gente está intensificando, inclusive a gente tem, hoje é segunda, quarta-feira, uma reunião com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com o Ministério Público, para que a polícia possa intensificar as fiscalizações, principalmente de funcionamento de forma clandestina de bares. Né? Então, a gente vai ter essa reunião na próxima quarta-feira. A Vigilância Sanitária também vai estar presente. A Defesa Civil. É uma reunião virtual, não é uma reunião presencial. As reuniões que a gente está fazendo no nosso município, a gente está fazendo de modo virtual. A gente apenas está se encontrando aqui para fazer a entrevista com vocês, mas todas as reuniões elas estão sendo numa plataforma virtual, já justamente para que a gente possa estar todo mundo se protegendo também. A gente também está fazendo a aquisição de medicamentos. A equipe médica, a doutora Michele, a equipe médica junto com a Aline, foi montado o protocolo dos medicamentos que serão utilizados aqui no nosso município, né, que já estão sendo utilizados naqueles casos de pacientes internados, né, ou pacientes que são atendidos e estão a quarentena
no isolamento no seu domicílio. Então, a gente também está fazendo a compra desses equipamentos, desses medicamentos para aqueles pacientes que estão no internamento do nosso município, como também acessórios e equipamentos para o hospital de campanha. Nós recebemos, nesse último final de semana, várias camas, fizemos a solicitação de outros acessórios e equipamentos, e provavelmente nós vamos estar abrindo o hospital de campanha até a próxima semana. Então, a gente está nos preparativos finais. A demora que a gente está tendo também é a dificuldade do fornecedor ter a mercadoria, porque está acontecendo uma procura por todo mundo, por todos os municípios, né? Tanto municípios também quanto instituições privadas, né? Como hospitais privados. Então, está sendo muito difícil também. Nós já fizemos as solicitações e a gente está aguardando. Nós fizemos também a aquisição de testes, alguns já vão chegar. Então, está sendo bastante difícil a gente encontrar a mercadoria, né? Encontrar os equipamentos. Concluímos também o projeto do cemitério, né? Do novo cemitério municipal. Nós recebemos a doação do governo do estado de um terreno que fica ali nas proximidades da escola técnica, e aí foi feito o projeto pela equipe de engenharia aqui do nosso município. O processo já está lá na licitação, e em breve a gente já vai estar, acredito que até o final da semana a gente já vai estar publicando essa licitação. Existe uma necessidade da construção de um novo cemitério no nosso município, porque a gente já tinha uma necessidade antes mesmo de existir a pandemia, porque a gente tem poucas vagas, né, no nosso cemitério atual. Então, a gente já vinha vendo como fazer isso. Então, a gente já vai estar publicando a licitação para estar construindo esse novo cemitério. A gente também já fez a contratação de alguns profissionais, né, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Vamos estar contratando nos próximos dias mais alguns profissionais. A gente está dando prioridade àqueles profissionais que já têm experiência, né, no ambiente hospitalar, porque é um momento bem, né, então a gente precisa também de pessoas com a experiência. Para encerrar essa parte aqui e a gente abrir para os questionamentos, essa semana a gente vai estar fazendo também a entrega das cestas de alimentação, dos kits escolares. Eu já falei da outra vez, mas eu vou repetir novamente. Como é feita a distribuição dos alimentos que seriam para a merenda escolar? Nós fazemos o seguinte: o governo federal encaminha para os municípios, por aluno, 36 centavos, por dia por aluno, 36 centavos. Por mês, que são 20 dias letivos, dá R$ 7,20. Se a gente fosse entregar a todos os alunos do nosso município, seria menos do que 1 quilo de feijão, porque seria R$ 7,20, que é o que a gente recebe por mês por aluno. Nós tínhamos em conta 77 mil para a compra desses alimentos da merenda escolar. Então, nós temos um decreto no nosso município. Essa orientação, inclusive, foi passada para todos os municípios, pela Confederação Nacional dos Municípios. Então, a gente não tem condições de entregar, até porque esse recurso não dá para entregar a cesta para todos os alunos. Então, quem irá receber as cestas de alimentação, os kits escolares, né, os kits de alimentação, são aquelas famílias, né, daqueles alunos que, conforme o cadastro único, né, do Bolsa Família, o CAD único, eles estão enquadrados como família em vulnerabilidade, né, em extrema pobreza. Então, nós temos no nosso município 1.800 famílias neste perfil. Então, serão essas 1.800 famílias que irão receber a cesta alimentação. Então, a partir de amanhã, um grupo já vai estar recebendo ali da Empoeira, Queimada Grande. No outro dia já tem uma outra área do nosso município que vai estar recebendo. Então, até sexta-feira, o nome desses beneficiários será publicado no portal da transparência. Então,
Aí ninguém está escolhendo ninguém. Então, são as pessoas que, quando fazem o cadastro, num CAD único, né, lá na Secretaria da Assistência Social, ele informa, né, a sua renda. Então, são famílias onde a renda por pessoa é inferior a R$ 89. Então, está lá, é no CAD único, é uma forma objetiva, o critério está lá. Então, essas 1.800 famílias estarão recebendo. Então, a gente pode abrir, Daniel, para as perguntas, porque aí eu sei que vai ter muita pergunta também a partir disso que a gente falou. Obrigado, prefeita. Vamos começar as perguntas pela imprensa e depois pelas participações via redes sociais. O primeiro veículo a enviar perguntas foi a TV Diário de São Bento do Una, Risângela Espíndola. São Bento do Una registrou um óbito suspeito de Covid-19. Esse óbito era um dos pacientes que aguardava resultado de exame laboratorial? Agradecer a Risângela, a Motinha, a todos que fazem a TV Diário. Inclusive, Risângela faz um trabalho excelente cobrindo a feira. Então, se você quiser saber como é que está a feira, basta você ligar de manhã na TV Diário, no sábado de manhã, que ela já mostra para você. Né? Você não precisa nem sair de casa para você olhar como é que está a feira. Esse óbito suspeito não era, né, daqueles pacientes que nós tínhamos testado e estávamos aguardando o resultado. Né? Foi um paciente que apresentou os sintomas e logo em seguida ele veio a óbito. Então foi colhido o material, encaminhado para o LACEN, que é o laboratório do governo do estado, e aí a gente está aguardando o resultado. Mais uma pergunta vinda da TV Diário de São Bento do Una, através da Risângela Espíndola. Como está o andamento do hospital de campanha daqui de São Bento do Una? Pronto, só complementando o que a gente falou antes, né, do questionamento, a secretária Aline, junto com a doutora Michele, com a Alessandra, estiveram lá hoje, viram o que é que ainda está faltando. Nós recebemos durante o final de semana mais algumas macas. A gente deve estar recebendo amanhã ou depois de amanhã alguns acessórios, né, que precisam ser instalados lá também, alguns equipamentos para organização. A gente também, os profissionais da limpeza, a gente já entrou em contato com a professora Miriam, com o secretário Hildo. Então, profissionais que estavam trabalhando na área de serviços gerais, né, tanto na Secretaria de Educação quanto na Secretaria de Assistência, e que estavam com os contratos suspensos, né, a gente está perguntando do interesse deles em estarem trabalhando, e aí a gente já vai estar, acredito que na próxima semana a gente já deve estar, se Deus quiser, funcionando. A gente espera abrir, né, Aline? E a gente não ter pacientes. E aí você pode também, Aline, até dizer como é que está pensado, quem é que vai, por exemplo, quem é que vai estar lá no hospital de campanha? Quem é que, por exemplo, vai ter uma recepção no hospital municipal e uma recepção no hospital de campanha? Se você puder complementar essa explicação também. A gente está pensando, Débora, em fazer da seguinte forma. Né? A gente, como tudo muda também, esse é o pensamento de hoje, né, que a gente tem. A gente tem o intuito de colocar no nosso hospital de campanha pacientes que estão clinicamente estáveis. Né? Aquele paciente que a gente só vai estar monitorando, né, então vai ficar no hospital de campanha. Nós vamos ter a mesma equipe que a gente tem no hospital municipal, a gente vai ter no hospital de campanha. Médico, enfermeiros, técnicos, a medicação necessária. Então, todo o suporte do hospital também vai ter no hospital de campanha. E na parte de isolamento que a gente fez agora no hospital municipal, vai ficar para aqueles pacientes que venham a agravar mais um pouco os casos dele, né? Mas assim, essa é a nossa proposta de hoje. Amanhã pode ser que a gente mude, porque a gente não sabe que a situação muda diariamente. E também, como eu friso isso aqui, toda coletiva. Os nossos leitos, eles não são apenas para os munícipes, né? Se uma cidade vizinha, né, devido à regulação, entrar em contato conosco, nós temos que trazer esse paciente e cuidar desse paciente no município, porque existem cidades vizinhas que não têm hospital, nem hospital municipal e nem hospital de campanha. Então tem que dar um suporte, porque o SUS é universal, o SUS é para todos. Então pode ser também que pacientes vizinhos eles venham aqui para o nosso município.
E também só reforçando o que a Aline falou, sobre a questão de leitos de UTI. Então, os leitos de UTI, eles estão sendo instalados nos hospitais de referência implantados pelo governo do estado. O governador fez um pronunciamento na última sexta-feira, onde ele está montando hospitais de campanha, né, que terão leitos de UTI. No estacionamento do Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, em Serra Talhada, e, se eu não me engano, a outra cidade foi na zona da Mata Catende. Mas eu acredito que foi, eu não lembro onde foi, mas são 3 hospitais de campanha que estão sendo instalados. Os leitos de UTI, quando existe a necessidade de uma transferência de um paciente daqui do município para um leito de UTI, o médico, né, que fez o atendimento, que atendeu esse paciente lá no hospital municipal, ele entra na central de leitos e faz a solicitação de leitos de UTI. Nós fizemos uma solicitação no último sábado, e aí a gente só conseguiu a senha hoje. Então, eu reforço aqui, mais uma vez, a necessidade das pessoas permanecerem em casa, evitarem estar saindo sem necessidade. Porque a gente sabe que 20% da população poderá desenvolver a doença, né, que se for infectado, desenvolver a doença na forma mais grave. Cerca de 5%, né, desses 20% poderão necessitar de UTI. Então, a situação é bastante delicada, então a gente pede encarecidamente às pessoas e reforça essa necessidade. Mais uma pergunta daqui da TV Diário de São Bento do Una. Mesmo com todas as ações dos governos municipais no combate à pandemia, o Agreste Pernambucano vem apresentando um rápido crescimento no número de casos do novo coronavírus. E mesmo assim, o governo de Pernambuco decretou a quarentena em apenas 5 cidades da região metropolitana. São Bento do Una estuda adotar medidas mais duras para garantir o isolamento social, já que grande parte da população não está respeitando o isolamento? Eu quero aqui agradecer a Naldinho, a todos que fazem a TVSB Una. É uma pergunta muito, muito interessante. Eu acredito que tem até uma dessas perguntas, Daniel, nas que foram encaminhadas pelo meu Instagram. O governador, ele decretou, acredito que ele fez o anúncio meio-dia, uma quarentena mais rígida, né, que eles estão tratando, alguns falam em lockdown, né, é uma quarentena mais rígida, onde ele limita a circulação das pessoas e existe uma fiscalização mais rigorosa. Para um município implementar uma ação dessa, ele não pode implementar de forma isolada, da mesma forma o governo do estado também não faz de modo isolado. Então, tem que ser uma ação compartilhada entre os 3 entes federativos, né? A União, estados e municípios. É uma medida mais restritiva, né, que trava ainda mais o direito de ir e vir do cidadão. Então, foi definido pelo governador Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, e teve outra cidade da região metropolitana, onde a gente sabe que existiu nesses últimos dias uma contaminação muito acelerada do Covid-19 e foi necessário essa tomada de decisão. Sobre São Bento e adotar ou não, eu não vejo ainda a necessidade de uma medida como essa ser adotada em outras cidades do interior do estado de Pernambuco. Houve essa necessidade na região metropolitana até o momento. Hoje, eu estou dizendo isso, 11 de maio, às 19 horas. Eu não vejo necessidade, né, em cidades como São Bento do Una e outras cidades do estado, né, do interior do estado. Mas se ela vir, eu não vou dizer que também a gente não poderá acontecer de vir a ser tomada uma decisão como essa, ela não vai ser determinada por parte do município, da prefeitura municipal, mas seria do governo do estado ou governo federal. Então, hoje eu não vejo necessidade, mas eu não posso dizer que não poderá acontecer, né, no futuro. Vai depender muito do que vai acontecer nos próximos dias. Se existir um aceleramento muito rápido da contaminação, pode sim. O governo do estado poderá sim intensificar, né, e tornar ainda mais rigorosas as exigências para que as pessoas possam ficar em casa ilimitadas. Mas isso teria que existir por parte do estado, até porque a polícia, né, estaria nas ruas convidando as pessoas a ir para casa.
Só uma correção antes de passar para a próxima pergunta. Essa pergunta que foi feita por Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. Mas também contemplou uma pergunta enviada por Edinaldo Guedes, da Rádio Asas FM, que serão as próximas a ser feitas. Ele também perguntava a mesma coisa, de uma forma diferente, mas a mesma coisa. E como a prefeita citou que recebeu no Instagram uma indagação dessa, foi da internauta @patricia.vanessa.54. Agora passaremos para a pergunta de Edinaldo Guedes, da Rádio Asas FM. Existe alguma forma do cidadão saber como estão os gastos com a pandemia em São Bento do Una? Oi, Edinaldo, um grande abraço, né, para você e todos que fazem Asas FM. Existe sim. No site da Prefeitura Municipal, né, que é sãobentodouna.pe.gov.br, que é o site da Prefeitura, você vai ver lá um banner onde tem ações de combate ao Covid-19. Então, você só clicar lá, porque lá vai ser um portal de transparência voltado para as ações de combate ao Covid-19. Então, lá você vai saber quanto o município recebeu, onde ele está gastando, né? Detalhado, você vai saber empenhos, gastos, e aí qualquer dúvida que o cidadão tiver, só entrar também, pode mandar uma mensagem na ouvidoria ou entrar em contato para ter algum esclarecimento. Até hoje, né, confirmando a Aline, nós recebemos 147 mil do Ministério da Saúde, 120 que foi encaminhado pelo governo do Estado, e recebemos 750 mil, que foi 550 mil de uma emenda de João Campos e 200 mil de uma emenda de Renildo Calheiros. Né? Então, foi o que nós recebemos até agora. Tem um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional e está para o presidente da República sancionar, onde prevê uma recomposição das perdas que os municípios terão até dezembro. A Confederação Nacional dos Municípios fez esse cálculo e os municípios vão deixar de receber até dezembro 74 bilhões. É o que os municípios, os 5.600 municípios, deixarão de receber. Esse pacote que foi aprovado no Congresso Nacional, ele prevê a recomposição de 1/3 desse valor, ou seja, 23 bilhões. 3 bilhões seriam destinados especificamente para saúde e assistência e 20 bilhões seria para a recomposição das perdas que os municípios terão, com a queda da arrecadação, né, e aí que impacta na questão de ICMS, ISS, IPTU, IPVA e todas as outras rendimentos que o município, nos últimos, já começou agora em abril, ele vai ter perdas nessa coisa. Então, São Bento do Una, nesse pacote, seria 5.400.000. E não seria de uma vez só. A previsão é que esse valor chegaria dividido em 4 parcelas. Mas assim que esse valor chegar, né, a gente na próxima coletiva, pronto, se chegar o dinheiro, não se preocupe, a gente vai estar avisando. E aí você, cidadão, pode acompanhar, né, quando esse dinheiro chegar, porque vai estar lá no portal da transparência, como também como cada centavo está sendo gasto aqui no nosso município. Então, é só entrar lá no site da Prefeitura Municipal, sãobentodouna.pe.gov.br, desce um pouquinho e aí você vê logo um banner onde tem Covid-19 e aí é o portal da transparência. Você clica lá e de forma bem prática você vai saber onde está sendo gasto o recurso que está chegando no nosso município e como em recursos próprios também o município está gastando. Mais uma pergunta de Edinaldo Guedes, da Rádio Asas FM. O isolamento social em São Bento do Una está sendo cumprido como esperado? A gente esperava mais, né? A gente esperava mais do isolamento. A gente esperava mais compreensão da população. A gente vê algumas pessoas que cumprem o isolamento, que compreendem, mas a gente vê, infelizmente, algumas pessoas que acham que é besteira. Pessoas que acham que ir para um bar, né, fazer uma farra em casa, convidar alguns amigos, acham que é besteira, não tem perigo nenhum. Besteira, só fui lá, tomei só uma cerveja, né? Nós compartilhamos um tira-gosto. Então,
A gente tem que ter muito cuidado com isso. São coisas simples que antes não tinha perigo nenhum e que hoje pode custar a sua vida e a vida dos seus familiares. Então, a gente está tendo problemas, por isso que nós vamos ter essa reunião na quarta-feira com a polícia, com a polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público, a Defesa Civil e a Vigilância Sanitária, né, e alguns secretários do Poder Executivo, com a polícia, para que possa intensificar ainda mais essa fiscalização. Passaremos agora às perguntas de Naldinha Oliveira, da TV SB Una. Qual é o método de teste que é realizado no Hospital Municipal? Quero aqui agradecer agora a Naldinho, né, da TV SB Una. E, assim, são feitos 2 tipos de testes, né, Aline? Eu vou falar aqui, mas a Aline pode complementar, porque como é uma informação mais técnica, eu não sei precisamente. Tem um que é colhido a secreção do nariz e da garganta, que a gente fala colher o suave, né, que vocês falam. Eu esqueci o nome, como é o nome do exame que vocês dizem quando faz esse? Quando colhe o suave, que é encaminhado para o laboratório LACENB. A coleta do suave, que aí você pega, como se fosse com um cotonetezinho, aí ele colhe a secreção do nariz e da garganta. Então, esse exame ele é encaminhado lá para o laboratório do governo do estado. Nesse caso, o SUAB ele é destinado também aos profissionais da saúde, no caso de óbito, profissionais de segurança e pacientes graves, do mesmo jeito do teste rápido. E o teste rápido, ele é realizado aqui no município, como nos outros municípios também estão sendo realizados, né? A gente coleta o sangue do paciente, a gente não está fazendo com sangue capilar, porque estavam dando muitos falsos negativos, não só aqui, como em todos os lugares. Então, a gente centrifuga o sangue, né, e tem um resultado, que também é um resultado preciso. Agora sim, depende do dia de início de sintomas, né? Foi autorizado para fazer nas farmácias. Agora, eu não posso chegar na farmácia, não adianta eu mentir, não, eu vou fazer meu teste rápido. Ela perguntar quantos dias, o paciente vai lá e afirma, não, eu estou com há 10 dias. O paciente faz e dá negativo, se realmente não for há 10 dias de sintomas. Tem que realmente realizar o teste rápido se o paciente já tiver há 10 dias de sintomas, né? Não adianta omitir há quantos dias está com sintoma para realizar o teste rápido nas farmácias, como foi liberado. Então, a gente tem o teste rápido e o SUAB que está sendo realizado aqui no Hospital Municipal com as devidas precauções que a gente tem que tomar. E antes fazia, não era, Aline? Colhia o sangue da ponta do dedo, né? Só que a gente estava sentindo, e isso aí foi em vários municípios, e aí a gente prefere agora, faz a coleta, né, centrifuga e faz o teste. Então, esses testes rápidos que nós temos no município, nós recebemos do Ministério da Saúde. Nós fizemos também o pedido de alguns testes rápidos e a gente está aguardando chegar ao município. Então, são 2 tipos. Tem o que colhe o suave, que é com a secreção do nariz e da garganta, e nós encaminhamos para o laboratório do governo do estado. E aí nós temos o teste rápido, que é feito no laboratório do nosso município. Continuando aqui com mais uma pergunta da TV SB Una. Para qual cidade será enviado o paciente da nossa cidade que necessitar de UTI, já que São Bento do Una não possui? Quando for necessário, Naldinho, e a todos vocês que estão nos ouvindo, por exemplo, tem um paciente que chegou no município e aí viu que existe uma necessidade de encaminhamento para uma UTI, ou algum paciente que estava internado, teve um agravamento, existe a necessidade de encaminhamento para uma UTI. O médico, né, que tiver no plantão, que tiver feito o atendimento, ele entra na central de leitos e solicita esse leito. A pessoa poderá ir para Recife, né, para algum dos hospitais referenciados em Recife, poderá ir para Caruaru, né, para alguns dos hospitais referenciados em Caruaru, poderá ir para Garanhuns. Nós tivemos uma transferência hoje que a pessoa foi para Garanhuns, para um leito de UTI, né, que o governo do estado instalou leitos de UTI na UPA de Garanhuns. Então, a senha dessa paciente saiu para Garanhuns. E no grupo de prefeitos, alguns prefeitos falaram que um dos pacientes deles, que era até daqui próximo de Caruaru, a senha saiu para Petrolina. Então,
pode sair para qualquer lugar que tiver a vaga de UTI. Última pergunta da TV SB Una. Em média, quantos veículos passam pelas barreiras sanitárias todos os dias nos 4 acessos para a cidade? Essa pergunta eu vou passar aqui para Dacinho, que Dacinho está com os números aqui, e aí poder falar aqui. Bom, uma média diária a gente tem por barreira e pode dar uma média geral. Por barreira, a gente tem na nossa principal divisa, que é onde circulam mais carros, a de Belo Jardim. A gente tem desde a primeira semana até agora, que é a 7ª, uma média diária de 352 carros, certo? Por Belo Jardim. Na média de Lajedo, da primeira à 7ª semana, são 220 a 223 carros. Na média de Capoeiras, essa média cai um pouco porque o fluxo é menor, aumenta mais no sábado devido à feira, mas o fluxo também é muito alto. É de 130 a 135 carros por dia, nessas 3 barreiras. Agora passaremos às perguntas de César Silva, do blog Bastidores da Notícia. De acordo com dados de isolamento social divulgado pelo Ministério Público do Estado, a cidade de São Bento do Una está nessas condições, 42,2% de isolamento social. O que a prefeita acha desses dados e o que se pode fazer para melhorar o isolamento social em São Bento do Una? Esse ranking ele foi publicado pelo Ministério Público e eu acredito que deve ser mais ou menos isso, né? A gente não tem como mensurar quem é que está dentro de casa e quem não está. Então, eu acredito que a gente deve estar exatamente com esse, mais ou menos, aproximadamente 50% das pessoas estão obedecendo o isolamento social e a gente tem também um grupo de pessoas, né, que estão dentro das atividades essenciais, né, que continuam funcionando e aí elas continuam saindo de casa para fazer as suas atividades essenciais, mas a gente tem também um grupo de pessoas que não tem necessidade de estar saindo de casa e sai para coisas, né, que são desnecessárias. Então, eu acredito que a gente pode melhorar muito ainda esse quantitativo de isolamento, né, essa quantidade de pessoas que estão seguindo o isolamento. Se a gente seguir as orientações de manter o isolamento. Por exemplo, final de semana, no domingo, né, as atividades essenciais, ninguém está funcionando. Então, as pessoas deveriam estar em casa. E é o dia onde a gente tem mais denúncias, né, de bares funcionando, de jogo de futebol, de circulação, de aglomeração de pessoas. É o dia que a gente tem mais ocorrências. A última pergunta do blog Bastidores da Notícia, do César Silva, e também a última pergunta da imprensa. Com todas as medidas de precauções realizadas com as barreiras sanitárias do município, o uso de máscaras, o município teve um aumento forte de casos positivos Covid-19. Não seria a hora de tomar sérias medidas diante da feira livre, já que é um local de muita aglomeração? Nós fizemos essa análise sobre... Quem foi, Daniel, que perguntou? César Silva, blog Bastidores da Notícia. Bastidores da Notícia. Agradecer também... nós fizemos uma análise muito grande hoje, né, um debate sobre isso, analisamos os pontos positivos, os pontos negativos da feira, do funcionamento da feira, do cancelamento da feira. Por exemplo, a gente tem uma feira onde a grande maioria das pessoas que tem bancos na feira vendendo verduras, frutas, não são de São Bento, são de municípios vizinhos. Se a gente vai e limita só a bancos de São Bento, esses bancos de São Bento têm a possibilidade de atender a toda a demanda do nosso município, possivelmente a gente estaria formando aglomeração de pessoas, porque a gente teria menos bancos e a mesma quantidade de pessoas necessitando dos alimentos, né, comprar aqueles alimentos. Se a gente cancela também a feira, né, não tem mais a feira, essas pessoas vão correr todas para as quitandas e os supermercados. Então, a gente abarrota os supermercados e as quitandas. Então, hoje a gente tem aqui no nosso município a feira na sexta-feira e a feira aos sábados. Nós pegamos os bancos e nós colocamos em mais ruas, né, com a distância maior entre um banco e outro, né, com maior espaço de circulação. Na última feira, agora, no sábado, 95% das pessoas que estavam na feira
foram para a feira comprar alguma coisa, estavam usando máscara. A gente já sentiu isso e foi muito positivo. Mas isso foi muito avaliado, assim, muito avaliado, porque o cancelamento de uma feira, a suspensão de uma feira, tem também consequências. Aconteceu em um município onde a feira foi cancelada, né? Não, a feira foi limitada apenas aos feirantes da cidade. Quando chegou na feira, não tinha produtos e alimentos para todo mundo. Aconteceu em outra cidade, a feira foi cancelada e as pessoas correram para os outros municípios. Ou então, né, aconteceu também, a gente tem um grupo de prefeitos, os supermercados também lotados. Então, é muito difícil. Todas as decisões você tem que pesar, né, os prós e os contras. Existe, sim, um risco de contaminação na feira. Por isso que a gente alerta. Aquelas pessoas que são do grupo de risco, não vão para a feira. Peço para alguém mais jovem ir. Não precisa todo mundo da casa ir para a feira. Não leve criança. Criança, às vezes você está aqui e a criança vai e toca no banco da feira, pega as frutas, pega as coisas. Você está com mais cuidado, mas às vezes a criança, você conhece criança. Quem tem filho, né, sabe que você não controla todos os atos da criança. Então, evite levar a criança para a feira. Se você for, vá na feira, compre o que é necessário e volte. Mantenha a distância de uma pessoa para outra. Use a máscara. E quando chegar em casa, a gente tem um cuidado também. Quando você chegar em casa, passar logo para você tomar banho, pega aquela roupa, já bote para lavar, deixa o sapato do lado de fora. Então, tem alguns cuidados também que são necessários. A gente avaliou, sim, se a gente cancelaria, suspenderia a feira ou não. Então, o próximo sábado, a gente vai ter, sim, a feira. Não vou dizer que a gente não possa chegar num dia que as feiras livres serão canceladas, mas por enquanto tanto a feira do sábado, da sexta e a feira da Vila do Espírito Santo, elas estão mantidas. Passaremos agora para as perguntas enviadas pelos populares, tanto pelo Instagram da prefeita, Débora Almeida, quanto pelas redes sociais da Prefeitura de São Bento do Una e de veículos de comunicação parceiros. A primeira pergunta aqui veio pelo Instagram da prefeita, foi feita por @jn20191123. É verdade que os casos estão crescendo rapidamente? Sim. Vejam só, quando nós tivemos o primeiro caso confirmado aqui em São Bento do Una, nós tivemos um caso, eu acredito que o segundo caso a gente demorou quase uma semana para anunciar. E aí, quando foi a medida que o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto caso, até o quinto, a gente teve até um espaçamento entre o anúncio a confirmação de cada um desses casos. Já do sexto caso para cá, então existe um aceleramento muito grande, porque à medida que as pessoas vai sendo confirmado, e aí alguma pessoa está contaminada, as pessoas vão também se contaminando. E a gente não sabe, né? A gente não sabe quem está contaminado. Você pode estar contaminado e não ter nenhum sintoma. Ontem mesmo, no Dia das Mães, eu não fui nem para a casa da minha mãe, ver minha mãe. Os meus filhos, eu vi, eles estavam dentro do carro e eu vi de longe. Eu não vi. Por quê? Porque a gente tem contato com muita gente. Eu posso até estar contaminada e não saber. Então, a gente tem também que preservar as pessoas que a gente ama, principalmente seleção de um grupo de risco. Pelo Instagram da prefeita, @Márcia Manso. Tem alguma pretensão de compra de respiradores de baixo custo, como os inventados na Universidade Federal da Paraíba? Esse respirador, que ele foi desenvolvido na Universidade da Paraíba, inclusive a gente recebeu algumas notícias, Márcia. E aí a MUP entrou em contato, que é a Associação dos Municípios de Pernambuco, entrou em contato com a universidade para saber se esse respirador já tinha sido avaliado pela Anvisa, porque tem muitos respiradores, tem algumas técnicas que estão sendo desenvolvidas, mas o município, os profissionais de saúde, as instituições médicas, os estabelecimentos médicos, a gente só pode implementar aquela ação, aquele equipamento, quando ele é testado e ele tem um selo da Anvisa, que a gente pode estar implantando. Então, a MUP entrou em contato com a Universidade da Paraíba e a gente está aguardando, sim, esses testes
né, e esse ok, esse selo da Anvisa, para que a gente possa estar também adquirindo. Então, a MUP entrou em contato com a universidade e a gente está aguardando também um posicionamento sobre isso. Até o custo desse respirador, eles fizeram também o seguinte, Daniel, eles desenvolveram o projeto, né, o protótipo, a universidade não vai fazer os aparelhos. Ela fez um modelo, né, desenvolveu o projeto, está esperando essa aprovação da Anvisa, e quem iria desenvolver esses projetos seriam empresas que tivessem interessadas no projeto. Então, lá o que aconteceu lá foi exatamente isso, um projeto que foi desenvolvido por eles, e aí também está aguardando testes da Anvisa. Ainda pelo Instagram da prefeita Débora Almeida, @Franciele Sintra Pacheco. Ela pergunta algo que não ficou muito claro com relação a aglomerações na Vila do Espírito Santo. A pergunta não ficou muito clara, mas eu acredito que ela alega que tem aglomeração na Vila do Espírito Santo. Nós recebemos algumas denúncias de alguns estabelecimentos que, apesar de proibidos, né, de estar funcionando, eles lá na Vila do Espírito Santo estariam funcionando, né, com as portas fechadas e as pessoas dentro desse estabelecimento. Aí você imagina, né, como esse risco é aumentado. Então, eu quero pedir aqui para você que é dono desse estabelecimento, o risco de você estar se contaminando as pessoas da sua família fazendo isso. Porque você abre o bar, você coloca as pessoas dentro do bar, você fecha a porta e fica todo mundo num local aglomerado e com as portas fechadas, né? Então, a gente vai, na próxima quarta-feira, a gente vai ter essa reunião com a polícia, Ministério Público, para que eles possam estar intensificando essas fiscalizações. Porque a Defesa Civil está fazendo o acompanhamento, a vigilância sanitária, mas a polícia precisa estar atuando nesses casos. Alcione Santos de Souza, pelo YouTube da Prefeitura de São Bento do Una. Boa noite. Aline, por que o paciente com Covid-19 não toma nenhum medicamento no isolamento domiciliar? Daniel, quanto a essa questão do medicamento, ela vai de uma conduta médica, né? Então, assim, não existe um tratamento específico para o Covid-19, né? O paciente ele é mantido em isolamento e ele é observado. Se apresentar algum sintoma que agrave mais o quadro, tipo uma dificuldade respiratória, alguma coisa, então ele é levado até o hospital municipal e feito as medidas que realmente, assim, que é preconizado, não é o que é preconizado, mas a gente está seguindo um protocolo, porque não existe realmente a medicação para o Covid-19, né? Todo mundo tem ciência disso. Então, ele é mantido em isolamento apenas em observação. A gente fica acompanhando esse paciente durante os 14 dias. E até assim, só complementando a resposta de Aline, medicamento a gente não pode estar tomando assim. Então, tem a orientação também do médico. Então, se existe uma dor de cabeça, existe uma coisa, você toma o analgésico, que já é suficiente, né? Então, eu acredito que a pergunta dela talvez tenha sido sobre a questão da cloroquina, né, que foi anunciado muito. Então, a cloroquina e a hidroxicloroquina, ela existe um risco. Então, esses pacientes que estão em isolamento domiciliar em casa, o próprio Ministério da Saúde, ele não orienta que esse paciente que está em casa, ele tome a cloroquina e o hidroxicloroquina. Por quê? Porque esses dois medicamentos, eles favorecem e possibilitam um aceleramento do coração, né, que pode ocasionar algum problema de coração, como também um aceleramento da coagulação, formando um trombo que aí pode ir para o coração, para o pulmão. Então, a cloroquina e hidroxicloroquina, ela só vai ser passada para aquele paciente como realmente existir uma necessidade, né? Se você desenvolver essa orientação médica de acompanhamento também do histórico desse paciente. Quando o paciente ele inicia a cloroquina ou a hidroxicloroquina, é realizado um eletrocardiograma diariamente no paciente, para ver como é que está essa função cardíaca, para que o paciente não venha a complicar mais na frente. Por isso que a necessidade do paciente tomar essa medicação na rede hospitalar.
e não auto se medicar em casa, porque existem algumas pessoas que têm essa medicação para uso de algumas outras doenças e acabam que é um amigo, não, vou tomar porque faz a cura. Não é, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Não é a cloroquina, não é a hidrocloroquina. Então a gente tem que fazer essa medicação na rede hospitalar. Até, Débora, tem a dificuldade que nós não estamos conseguindo comprar, né? A gente tá bem difícil essa compra desse medicamento, porque foi recolhido, né, pelo Ministério e foi direcionado para os hospitais de referência, para apenas quem administrar essa medicação seja os hospitais de referência, para não ter esse uso aleatório por parte do paciente. E nós temos hoje 14 pacientes, né, que foram 7. Né, todos esses pacientes têm o contato, né, da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal, né, inclusive da doutora Michele. A necessidade... Né, estava falando que ela está atendendo mais paciente pelo WhatsApp do que pessoalmente. Ela disse que a demanda... todo mundo entrando em contato. E a necessidade de entrar em contato, sempre nós estivemos à disposição. Agora também não existe, se você está com os sintomas mais leves, né, não existe necessidade de você estar também tomando uma medicação. Porque, por exemplo, até um próprio antibiótico. Então, você só vai tomar um antibiótico se existir realmente a necessidade daquele antibiótico. Josualdo Cordeiro, pelo Facebook da Rádio São Bento FM. Boa noite. Os supermercados estão lotados. Não serão tomadas nenhuma providência? Nós publicamos até a gente anunciou aqui na última segunda-feira, não foi? E a partir da quinta-feira, né, passou a vigorar um decreto municipal onde prevê, dependendo do tamanho do supermercado, foi definido o quantitativo de pessoas que podem ingressar naquele estabelecimento. Os estabelecimentos também, por exemplo, estabelecimentos maiores, 30 pessoas, estabelecimentos menores, 15 ou 10, ou dependendo até de quitandas que são menores, 5 pessoas. Na entrada desses estabelecimentos, para higienizar a mão, né, as mãos, foi colocado também um local para fazer essa higiene das mãos. E só pode entrar dentro desses supermercados utilizando a máscara. Então, foram tomadas sim medidas. A vigilância sanitária, a Defesa Civil vem acompanhando também a implementação. Então, agora no último sábado, foi bem difícil, né, porque é a feira do início do mês, as pessoas ainda estão se adaptando. Então, eu quero aqui agradecer, né, a todos da Vigilância Sanitária, da Defesa Civil, mas como também a todos que trabalham e que proprietários desses estabelecimentos, pela disponibilidade. A gente também teve uma aceitação muito grande e são parceiros, né, porque todo mundo quer, né, o bem de todos. Então, eu quero agradecer. Boa noite e parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. O governador decretou lockdown em 4 cidades da região metropolitana. Você concorda com o governador? Para o governador tomar, Pedro, né, mandar um grande abraço para Pedro, mas para o governador tomar essa medida lá, foi muito avaliado. Foi muito avaliada, realmente a gente tem uma grande contaminação, uma aceleração da contaminação em Recife, Olinda, ali na região metropolitana. Então, com isso, eles estão tentando diminuir, ou então brecar um pouco essa contaminação, né? Desacelerar essa contaminação. Foi feita uma medida semelhante em Fernando de Noronha e até mais restritiva. Fernando de Noronha, se eu não me engano, foram 28 casos ou foi 24, eu não sei precisamente. E aí eles tomaram medidas bem rígidas, né, na questão de um lockdown lá na ilha, e aí hoje eles estão sem nenhum caso confirmados na ilha de Fernando de Noronha. Então, com isso, com essa medida, né, que o governador tomou, é exatamente para desacelerar essa contaminação. E Pedro, o próprio Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Ministério Público, ingressou com ação no Tribunal de Justiça pedindo lockdown em Pernambuco. Se eu não me engano, foi em Pernambuco e principalmente na região metropolitana. Então, amanhã a gente vai ter uma reunião com o governador Paulo Câmara
a partir das 3 horas da tarde, né, uma videoconferência com os prefeitos de Pernambuco, e aí a gente vai saber mais detalhes, a gente poderá passar mais detalhes também para vocês. Elaine Leite, pelo YouTube da Prefeitura. É verdade que para cada caso confirmado de Covid-19, o Ministério da Saúde dispõe mais de R$10 mil para o município? Não. Ô, Elaine, eu queria ver onde foi que você viu isso, né? Até para a gente poder. Não existe, olhe, a fixação de quantitativo ou de recurso que vem para o município. Até agora, nenhum dos valores que a gente recebeu foi em cima de quantitativo de casos confirmados ou de óbitos. Não existe isso. Então, ninguém está aqui mapeando nada ou informando coisas que não tem, ou informando... O Brasil não está informando óbitos que não tem por conta de recursos, não. Quando os municípios recebem recursos, por exemplo, esses 5 milhões e 400 mil que o município vai receber, como foi que se chegou a esse valor? Pelo quantitativo de habitantes do município, que é exatamente o mesmo critério utilizado para o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, é o quantitativo de pessoas que moram no município. O recurso que nós recebemos, os 147 mil e os 120, também foi levando em consideração o número de habitantes do município. Um recurso que nós vamos receber da Secretaria de Assistência, eles utilizaram um critério diferente. Eles utilizaram o quantitativo de funcionários da Secretaria de Assistência e o quantitativo de pessoas que estão abrigadas ou informados que são moradores de rua. Por quê? Porque esse recurso ele vem específico para equipamentos de proteção individual dos profissionais da assistência social e essas pessoas que moram nesses abrigos ou então que estão desabrigados na rua. Mas nenhum cálculo que foi feito ou que recurso que chegou no município leva em consideração quantitativo de casos confirmados, nem de óbitos. Até porque isso muda, hoje a gente está dizendo isso. A gente pode ser que amanhã de manhã, Laline já ligue para mim, a gente já teve mais um caso confirmado, mais 2 casos. Então, nenhuma medida, nenhum recurso é destinado para os municípios conforme o quantitativo de óbitos ou o quantitativo de pessoas confirmadas. O que o Ministério da Saúde faz é o seguinte, conforme ele vai vendo que uma região, um estado, está com uma quantidade maior de casos confirmados, então ele destina para aquela localidade equipamentos, respiradores, profissionais da saúde, então faz como se fosse um mutirão levando para ali. Mas nenhuma destinação de recurso é conforme utiliza esse dado. Cristiano Araújo Cabeludo, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Boa noite, prefeita. As barreiras sanitárias têm horário de funcionamento? Se sim, qual? Parabéns pela clareza e coragem de enfrentar o coronavírus. Eu agradeço muito, Cristiano, né, que você também e sua família estejam bem, né, lá na cidade de Belo Jardim. As barreiras sanitárias, elas começam a funcionar, né, de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. E quando é no sábado, elas funcionam de 5h30 da manhã a 4h30 da tarde. E no domingo, né, a gente tem também a barreira que funciona de 8 a 2 horas da tarde. Então, nós não temos a barreira funcionando no período da noite, nem da madrugada. Né? A gente, durante a semana, é de 7h30 a 5h30 da tarde. São 2 turnos, né? Tem uma turma que trabalha no horário da manhã e tem uma turma que trabalha no horário da tarde. E aí, no sábado, como nós temos a feira no município, de 5h30 a 4h30 da tarde. E no domingo, de 8 a 2 horas da tarde. Então, a gente vem fazendo isso. É importante falar também que a barreira, ninguém precisa mudar o horário de vir para não passar na barreira, não. A barreira vai, inclusive, olhar como você está. A gente quer saber como você está, né, Dacinho? Justamente. Como ela é educativa, ela vai fazer uma anamnese com você, perguntando de onde você vem, para onde você vai, afere sua temperatura corporal, né, e higieniza seu carro com um produto. A gente higieniza seu carro. Muita gente fala que higieniza só os pneus. Não. Muita gente, a gente dá o banho no carro. Tem gente que não quer, nem quer fazer a anamnese, a mini entrevista,
e nem quer que higienize o carro. Então a gente deixa passar e libera a barreira, que não é obrigatória. É uma barreira educativa, que lá a gente vai explicar como está funcionando aqui o combate do Covid na nossa cidade. Alex Natan, pelo Facebook da TV SB Una. Olá, boa noite. Sou paciente de hemodiálise e queria saber se o uso da máscara é obrigatório para o acompanhante que vai com a gente no carro do TFD, pois tem acompanhantes que se recusam a usar a máscara. Fica a critério do motorista? Pergunta semelhante foi feita por Juliana AMO 023 no Instagram da prefeita. É sim obrigatório. Você está dentro de um transporte, né, de um transporte fechado, onde você tem pacientes que estão indo para fazer hemodiálise, são pacientes vulneráveis, né, Aline? Pacientes vulneráveis que já estão com a imunidade baixa, e eles vão acompanhados dos seus acompanhantes, né? É necessário sim, tanto o paciente quanto a pessoa que está acompanhando. Porque, por exemplo, uma pessoa, um acompanhante que se recusa a usar a máscara. Aí imagine uma outra pessoa, né, que não está usando a máscara e está com sintomas, ou então dá um espirro dentro né, dá um espirro dentro do ônibus, dentro do carro, do transporte, ou sei lá, uma pessoa que às vezes, a gente quando está falando, mesmo sem a gente perceber, presta atenção, mesmo sem a gente perceber quando a gente está falando, a gente expele gotículas. E num ambiente fechado de um carro, você pode estar contaminando. Então eu pergunto, essa pessoa que está se recusando a utilizar a máscara, ele gostaria que um outro acompanhante que tivesse, sei lá, ou meio gripado, ou com algum sintoma, ou que espirrou, ou então que expelisse essas gotículas, não tivesse a máscara e contaminasse o seu parente, a pessoa que você está acompanhando, né, o paciente de hemodiálise. Então, a gente pede sim a compreensão. Inclusive, Irã telefonou para mim, que é para pegar a assinatura na declaração que autoriza ele a rodar, e aí eu vou estar reforçando com ele essa necessidade, né? É para a segurança de todos os pacientes e principalmente né, de todos, né? Então não existe você negativa, né, para não usar. Adriana Kelly Cavalcante, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Aline, a qual posto de saúde os moradores do João Paulo II devem procurar? Qual posto de saúde os moradores do João Paulo II devem procurar? É o PSF da Balança, a unidade de saúde da Balança. Ali por trás da fábrica de Alexandre Batité, naquela rua descendo. Como antes era na Rua Nova, lá em cima, antigamente, só que devido à reforma a gente trouxe a unidade para cá. Aí o pessoal acho que sabe mais onde era antigamente, mas hoje ele está funcionando ali por trás da fábrica de Alexandre Batité, certo? Ok. Zenaide Andrade, pelo YouTube. Vocês falaram das pessoas curadas, então me respondam. E também para os demais. Como se dá a constatação da cura e com quanto tempo se dá essa cura? O que é preconizado, né? A gente começa a acompanhar o paciente após 14 dias de sintomas, né? Então, após 14 dias, todo paciente ele tem a alta por cura, mesmo sendo tratado ou não. Isso é uma normativa que todo mundo vem seguindo, né? Foram feitos alguns estudos e o paciente ele não transmite a partir do 14º dia de sintoma. Então, é preconizado e a gente vem seguindo isso. É tanto que profissionais da saúde que foram contaminados, eles já podem voltar ativa após 14 dias do tratamento. E só reforçando, Aline, se com 14 dias a pessoa já não tiver mais com sintomas, né, porque pode acontecer, como acontece com algumas pessoas, né, que tem um agravamento da situação e que a recuperação dela acontece em mais de 14 dias. Né? Então, olhar também isso. Se os 14 dias ela já não tem mais os sintomas, então ela recebe a alta. Outra pergunta de Adriana Kelly Cavalcante, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Débora, há uma perspectiva de o governo federal decretar as academias como serviço essencial? Qual a posição do governo municipal quanto a esse decreto? Adriana, as academias, elas são
eu vou dizer assim, insalubres num contexto do Covid-19. Né? Eu não estou dizendo que uma academia é um ambiente insalubre, não, até porque eu também frequentava a academia. Eu estou dizendo que a academia, no contexto do Covid-19, ele é um ambiente insalubre. Por quê? Porque ali na academia você tem os halteres, você tem os ferros, você tem aquele colchonete, você tem o equipamento, né? Então, existe um compartilhamento dos equipamentos e dos equipamentos que são utilizados durante as atividades. Então, por isso que as academias, elas estão proibidos o funcionamento, porque existe exatamente essa possibilidade de contaminação. E principalmente quando você está malhando, você vai suando, né, Dacinho? Né, Dacinho, que é profissional de educação física, pode falar mais. Inclusive, o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, junto com o CONFEF e com o Conselho Federal de Educação Física, está, junto com o governo federal e as outras entidades do Estado, tentando uma maneira de a academia voltar a funcionar, mas não o corpo da academia, mas os profissionais atuarem nas residências, individualmente. Aqui em São Bento acontece, o pessoal está fazendo isso, alguns alunos. Então, a dica que a gente dá é o seguinte: procurem os profissionais das academias, os profissionais ligados a seus personagens, que até você pode continuar seu treino em casa, né, na rua, mas em casa, um espaço lá que ele passa todo um treino por e-mail, pelo WhatsApp. Então, assim, a dica que a gente dá é essa. A academia vai ser igual a qualquer tipo de aglomeração. Vai demorar muito ainda a funcionar, pelo que a gente vê, o que o conselho passa, né? Então, a dica que a gente dá é o quê? Procure um personal, umas dicas de exercício em casa, que tem muitas, são inúmeras. Então, esse pessoal que quer continuar praticando atividade física em casa ou na rua, o personal, nessa hora, é o mais indicado. Vou citar só um exemplo do meu cunhado, né, Vitor? Né, como vocês sabem, ele compete, né? E aí esse período todinho ele está treinando em casa, né? Está treinando em casa e é para a segurança de todo mundo. Então, como o Dacinho disse, e aí você precisa também fazer uma atividade física, você pode fazer a caminhada. É importante que você utilize a máscara, evite andar num grande grupo de pessoas, mas você pode fazer uma caminhada, uma corrida, alguns lugares onde não tem aglomeração de pessoas. Professor Cleiton, pelo Instagram da Prefeitura. Quando o hospital de campanha estiver pronto, você pretende isolar esse hospital aos casos leves para evitar que eles contaminem outras pessoas? Esta medida foi tomada por países que controlaram a doença. A Aline falou exatamente isso, né? Ela e a doutora Michele e a equipe foi avaliado isso. Lá no hospital de campanha, a gente pretende colocar lá, né, as pessoas que têm assim, que é necessário um internamento, mas elas estão estáveis, né, Aline? Que elas estão estáveis. E aquelas pessoas numa situação mais agravada, elas vão ficar no hospital municipal. E aí as pessoas assim, internadas, mas numa situação estável, ficam lá no hospital de campanha. Renan Siqueira, pelo Facebook da Rádio São Bento FM. Boa noite. Devido ao alto número de pessoas não cumprindo o isolamento, há alguma forma de proibir a venda de bebidas alcoólicas nos mercados para inibir o risco de contaminação do Covid-19? Infelizmente, assim, os supermercados, né, os estabelecimentos que vendem comida, eles estão permitidos de vender a bebida alcoólica. O que a gente pede às pessoas é o seguinte: você pode comprar a sua cerveja para você consumir na sua casa, né? Só você e a sua família que é em casa, que mora em casa, sem convidar os parentes, sem convidar os amigos. Então, eu não lembro de nenhum país, né, onde já aconteceu o surto ou o pico da pandemia, de ter proibido a venda nos supermercados de bebidas alcoólicas. Não sei se você, Dacinho ou Aline, eu não lembro disso. Só para complementar a pergunta anterior a resposta anterior sobre o hospital de campanha, os atendimentos, eles acontecem no hospital municipal e aí, conforme o quadro do paciente, ele é encaminhado, né? Se for um quadro estável, ele é encaminhado para o hospital de campanha. Se for um quadro que exige cuidados mais específicos, uma atenção mais específica, eles ficam no hospital municipal na área de isolamento. Cláudio Melo, pelo Facebook do blog Jardim do Agreste.
Mas por que as barreiras finais de semana estavam fechadas? Bom, como a gente passou aqui, existem, por dia a gente vê a quantidade de veículos que passam. Nas 3 primeiras semanas, a gente viu que nos domingos o fluxo diminui. A gente não deixa de funcionar. A gente deixou de funcionar em feriados pontuais. Aqui é Emancipação, Dia das Mães, só. O resto dos outros domingos funcionaram normalmente. Das 8 às 14, o pessoal pode passar depois, das 14. Mas esse horário que a gente fez a filtragem, nos 3 primeiros domingos, de 8 às 14, são os principais horários de fluxo, né? Então, como Débora comentou aqui, a gente não tem efetivo, material humano para a gente estar 24 horas, que era nosso desejo de estar 24 horas com as barreiras ou até mais, a gente prioriza os horários e os dias que tem mais fluxo de carro pelas primeiras semanas que nós fizemos. Então, nas primeiras semanas foi de domingo a domingo, sem descanso. Depois disso, a gente um feriado pontual, um domingo que é o Dia das Mães, domingo de Páscoa, a gente não funcionou, mas o resto dos dias funcionaram. Essa foi a última pergunta da coletiva de hoje. Desde já agradecemos a todos os veículos de comunicação que enviaram suas perguntas. Agradecemos também as pessoas que participaram pelas redes sociais. Lembrando que na próxima semana estaremos com a nova coletiva, trazendo mais informações sobre o combate ao novo coronavírus aqui em São Bento do Una. Passar agora a palavra para a prefeita Débora Almeida e para os secretários Aline Cordeiro e Dácio Filho para fazerem suas considerações finais. Só uma pergunta também que chegou aqui é sobre as estradas, né, a manutenção das estradas. Informar que o secretário Teminha, nós já retomamos a manutenção das estradas, já foi feita a estrada da Vila do Espírito Santo. Amanhã vai estar lá naquelas proximidades, no entorno ali do Basílio e Cacimbas, e aí as outras localidades também estarão recebendo a máquina para fazer essa manutenção das estradas. Só reforçando, sobre a distribuição das cestas de alimentação. Elas vão acontecer para as 1.800 famílias, né, que são aquelas famílias que pelo cadastro único estão em extrema pobreza, né, em vulnerabilidade, e a partir de amanhã elas serão encaminhadas para as escolas, tanto da zona urbana quanto da zona rural, e até a próxima sexta-feira o pai desses alunos, né, os responsáveis por esses alunos, eles vão receber o convite da escola para ir na escola buscar essa cesta básica, né, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Passar aqui para Dacinho, para a Aline, para as considerações finais e a gente depois encerrar. Como toda semana agora tem um motivo para agradecer, né? E hoje eu venho aqui agradecer, Débora, ao pessoal da enfermagem, que amanhã é o dia da enfermagem, né? Então eu quero agradecer a vocês que estão nesse empenho, na linha de frente. A enfermagem é o dom de cuidar, não é para todo mundo. Eu escolhi essa profissão e eu acredito que cada um que escolheu também tem essa consciência e tem esse amor, né, na arte de cuidar. Então eu agradeço a cada profissional que está na linha de frente, né? Juntos nós vamos conseguir vencer, né? Como estamos vencendo, né? Essa saída de Paulinho hoje do hospital, ela nos fortalece. Eu conversei com ele esses dias e ele me falou assim palavras muito bonitas que tocaram em mim, e ele me fortaleceu. E hoje eu agradeço em nome de Paulinho, né, essa alta que ele está tendo, que se Deus quiser, daqui para frente nós vamos ter, né, muito mais altas, muito mais curas, né, desses pacientes. Então eu quero agradecer a Paulinho pelo serviço que ele prestou, né, até hoje, que ele me disse assim: Aline, assim que eu sair, eu estou na ativa de novo. E é muito bom escutar isso, é muito bom saber que nós temos pessoas que podem contar, que podemos contar. Né? Ele disse assim: eu fui criticado, Aline, porque eu estava trabalhando, mas eu trabalho por amor. E saindo aqui, eu vou estar na luta novamente para ajudar vocês. Então, muito obrigada a todos os profissionais de enfermagem. Obrigada, Paulinho, né, que você venceu. E está aí a prova que muito mais gente vai vencer também. Obrigada. Pegar o agradecimento de Aline também e dizer a vocês que hoje nós somos instrumento de combate. Ou seja, cada um fazendo sua parte. Eu não sou da área da saúde diretamente de combate, mas fui designado para uma missão e a gente de bate-pronto assumiu. Estamos para
O que deve a gente tá, já disse a Aline, no combate ostensivo, que precisar estaremos de pronto. Do mesmo jeito o pessoal que está nas barreiras. A gente vê a luta de cada um, deixam sua família, deixam seu lar para estar lá, protegendo, prevenindo a população, né, de uma maneira ou de outra, do seu jeito. Cada um tem seu jeito de se cuidar. Então agradecer a eles que estão lá todos os dias, de domingo a domingo. No sábado a gente vê, todo mundo acorda 4h30 da manhã, todo mundo se comunica. E estamos juntos, junto com você. Fique em casa, a gente cuida de você daqui, tá bom? Eu quero aqui, né, agradecer a Dacinho, né, que, como diz, era secretário de Cultura, né, mas agora é responsável pelas barreiras sanitárias. E a gente vê da mesma forma que Dacinho, como a Aline falou, a gente tem grandes profissionais, né, que estão na linha de frente, doando, né, arriscando sua vida em prol da sua vida. Então, agradeço muito a Dacinho, agradeço a todos que estão nas barreiras sanitárias, a todo o empenho, como também Vigilância Sanitária, Defesa Civil, o pessoal que está na linha de frente, também das atividades essenciais. No próximo sábado é o dia do Gari das Margaridas, então nosso agradecimento também a cada um deles que estão nas atividades essenciais também, né, da limpeza urbana do nosso município. As enfermeiras, que o dia delas vai ser amanhã, né, dos enfermeiros. E ontem uma enfermeira mandou uma mensagem para mim, e ontem foi dia das mães, e ela dizendo: faz 26 dias que eu não vejo os meus filhos, né? Então, para protegê-los, faz 26 dias. Aí vejam mesmo, 26 dias que uma mãe não vê os filhos dela, que são meninos, são crianças pequenas. Isso é um sacrifício muito grande. Isso é uma renúncia que ela está fazendo. 26 dias, principalmente para uma criança pequena, a gente que é mãe, a gente sabe que em 26 dias a criança pode ter aprendido tanta coisa diferente, e aquela mãe, ela fez uma renúncia do tempo dela, né? Ela perdeu momentos da vida do filho dela que ela não vai poder voltar, mas ela fez isso, né, por amor, né, a um compromisso que ela fez de salvar a vida das pessoas. Então eu venho pedir a cada um de vocês para que esse compromisso, né, essa dedicação, essa renúncia que cada um desses profissionais estão fazendo em prol da sua vida, né, por você, por todos nós, ele não seja em vão, né? Ele não seja em vão. E para ele não ser em vão, cada um da gente tem que colaborar. Não precisa a gente estar aqui dizendo o que é para vocês fazerem e o que não é para fazer. Vocês sabem o que é para fazer, né? Tantas as orientações que já foram passadas, não se admite você ter teimosias, ter gente questionando. Vocês sabem, basta você ligar a televisão, você vê, você tem as redes sociais, as orientações que a gente passa, a comunicação passa. Então, você sabe o que fazer. Então, só basta você fazer, você ter amor ao próximo, né? Você respeitar o próximo, você fazer valer o esforço que cada uma dessas pessoas estão fazendo em prol da sua vida, da sua família, em prol da vida de todos. Então, eu desejo a todos uma feliz semana. Se Deus quiser, a próxima segunda-feira a gente tem novamente uma coletiva, e durante toda a semana, né, Aline? A gente está à disposição, né, as nossas redes sociais, as redes sociais também da Prefeitura Municipal, estamos à disposição dos canais de comunicação. Quero só agradecer a quem as transmissões, TV SB Una, as participações, Bastidores da Notícia, TV Diário, Jardim do Agreste, Asas FM, a Rádio Espírito Santo FM, a Rádio São Bento FM. Agradecer a todos os veículos de comunicação que cobriram e a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigada, Dacinho, muito obrigada, Aline, e estamos à disposição de todos vocês. Se Deus quiser, essa luta, essa guerra, nós vamos vencer juntos. Obrigada.